Olá, eu sou o professor Anderson e nessa aula iremos fazer um estudo sobre o triângulo retângulo. Nesse vídeo, veremos que os lados do triângulo retângulo recebem nomes especiais. Também estudaremos o Teorema de Pitágoras e o aplicaremos na resolução de alguns exercícios. E por fim, mas não menos importante, veremos que é possível estabelecer algumas relações trigonométricas utilizando as medidas dos lados do triângulo retângulo com os seus ângulos internos. Vimos na última videoaula que um triângulo que possui um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo, como esse triângulo que aparece na figura. Nessa figura, nós podemos observar que o triângulo formado pelos vértices A, B e C possui um ângulo de 90 graus e a medida de seus lados, como podemos ver nessa figura, é representada por essa letra A minúscula, que representa a medida do segmento formado pelos pontos B e C. A letra minúscula C representa a medida do segmento AB e a letrinha B minúscula representa a medida do segmento AC. Como foi dito no início da aula, os lados de um triângulo retângulo ele recebe nomes especiais, sendo eles catetos e a hipotenusa. Os catetos sempre serão os lados do triângulo que definem o ângulo reto, e a hipotenusa sempre será o lado oposto ao ângulo reto. E a hipotenusa também sempre será o maior lado do nosso triângulo retângulo. Os catetos ainda recebem nomes específicos, de acordo com o ângulo interno que se é levado em consideração. Observando a figura, nós temos um triângulo ABC, que é retângulo no vértice A. E vamos levar em consideração o ângulo definido no vértice B, esse ângulo interno. O cateto, que fica ao lado de um determinado ângulo, nesse caso, o ângulo definido sob o vértice B, ele é chamado de cateto adjacente. Já o cateto que fica em frente ao ângulo em questão, ele é chamado de cateto oposto. Quando nós mudamos o ângulo interno, o nome dos catetos também mudam, como nós podemos ver nessa nova figura. Agora nós estamos levando em consideração o ângulo formado no vértice C. Nesse caso, o cateto adjacente a esse ângulo é o lado que fica ao lado desse ângulo. Nesse caso, é justamente esse cateto definido pelo segmento AC. E o cateto oposto ao ângulo C, ou seja, o cateto que fica em frente a esse ângulo C, é justamente o cateto formado pelo segmento AB. Então, o segmento AB é o cateto oposto ao nosso ângulo definido em C. Um teorema muito importante no estudo do triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. Esse teorema nos diz que a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Tá, mas para que serve isso? Bom, o Teorema de Pitágoras pode ser usado para se obter a medida dos lados de um triângulo retângulo. Bom, mas isso é sempre válido? Isso sempre vai acontecer? Bom, vamos tentar ilustrar e generalizar essa ideia. Para isso, vamos considerar um triângulo retângulo qualquer. O primeiro passo que nós podemos fazer é construir dois quadrados, cada um com a medida de lado, com a medida do seu lado igual à medida dos catetos. Depois de construído dois quadrados, cada um com a medida de seus catetos, vamos construir um outro quadrado com a medida de sua hipotenusa. Pessoal, essas figuras em verde, azul e amarelo podem não estar parecendo quadrados, e isso ocorreu por conta do software de edição. Então, vamos considerar fortemente essas figuras como sendo quadrados. Então, pelo enunciado do Teorema de Pitágoras, a área do quadrado verde, que foi formado com a medida da hipotenusa do triângulo retângulo, tem que ser igual à soma das áreas dos quadrados amarelo e azul, construídos a partir da medida dos catetos do triângulo. Então, o quadrado azul ele ocupa uma certa área do quadrado verde, mas ainda assim resta um espaço em verde que precisa ser preenchido. Então, usando o quadrado amarelo, o espaço em verde é coberto totalmente pelo quadrado amarelo.
Dessa forma, nós conseguimos verificar que realmente o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos. Dessa forma, podemos interpretar o teorema como sendo a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou, de maneira equivalente, a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Bom, vejamos um exemplo então. Nesse exemplo, nós queremos calcular o valor do x. Reparem que nesse triângulo, nós conhecemos as medidas dos dois catetos, né? Um cateto mede 3 e o outro cateto mede 4. E queremos encontrar o valor do x. Ou seja, nós queremos calcular o valor da hipotenusa, quanto mede a hipotenusa. Então, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Ou seja, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso significa que x ao quadrado é igual a 9 mais 16. Ou ainda, que x ao quadrado é igual a 25. Se x ao quadrado é igual a 25, basta aplicar a raiz quadrada nos dois lados para que eu consiga eliminar a potência 2. E dessa forma nós temos que x é igual a 5. Ou seja, a hipotenusa mede 5. Vejamos um outro exemplo. Nesse exemplo, é conhecido a medida de um dos catetos e a medida da hipotenusa. E agora, eu posso usar o teorema de Pitágoras para encontrar a medida de um cateto? Bom, a resposta para essa pergunta é sim. Nós podemos usar o teorema para encontrar a medida x de um cateto. E como nós podemos fazer isso? Basta que nós apliquemos o teorema novamente. Então, pelo teorema de Pitágoras, ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aplicando esse teorema nesse exercício, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 13 ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, a soma dos dois catetos ao quadrado. Então, desenvolvendo essa igualdade, essa equação, nós temos que 169 é igual a 25 mais x ao quadrado. Isolando o x, nós temos que 144 é igual a x ao quadrado. Ou ainda, nós podemos dizer que x é igual a 12. Então, dessa forma, a medida do cateto x é igual a 12. Num triângulo retângulo, há um ângulo reto e dois ângulos agudos alfa e beta. Por meio de trigonometria, é possível estabelecer algumas relações entre esses ângulos agudos e as medidas de seus lados. A primeira dessas relações envolve o seno, que pode ser entendido como a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ou seja, o seno de um ângulo alfa ele é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vale ressaltar uma observação. O valor do seno sempre será o mesmo, independente da medida dos catetos ou da sua hipotenusa. O seu valor só vai se alterar no momento em que se alterar o valor do ângulo. Por exemplo, pela imagem, nós temos vários triângulos, todos eles no vértice A, possuem 30 graus e suas medidas estão variando. A medida do seu cateto oposto e da sua hipotenusa. E quando nós fizermos a relação do cateto oposto dividido pela hipotenusa, todos esses valores serão iguais ao seno do ângulo de 30 graus. Bom, vejamos um exemplo então dessa relação. Calcule o valor do ângulo alfa. Nós temos um triângulo retângulo com medidas de seu cateto oposto igual a 2 e da sua hipotenusa igual a 4. E nós queremos encontrar quem é esse ângulo alfa. Então, aplicando a relação do seno, nós temos que o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, 2/4, e nós podemos simplificar ainda, e isso nos dá exatamente igual a meio. Então, nós temos que o seno desse ângulo alfa é igual a meio. Como nós vamos encontrar esse ângulo alfa? Recorrendo à tabela dos ângulos notáveis, nós vamos verificar
qual o ângulo cujo seno é igual a meio. Então, nessa tabela dos ângulos notáveis, nós vamos na linha onde tem o seno, vamos encontrar quando o seno é meio, e o seno é meio, justamente quando o ângulo é igual a 30. Daí vem que o nosso alfa é justamente igual a 30 graus. A próxima relação que é possível estabelecer, ela envolve o cosseno, que pode ser entendido como a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno de um ângulo alfa ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como no caso do seno, o valor do cosseno sempre será o mesmo, independente da medida dos catetos adjacente e da hipotenusa. Esse valor só vai se alterar quando o ângulo alfa variar. Caso contrário, sempre será o mesmo. Vamos agora ver um exemplo de aplicação dessa relação. Bom, conhecemos a medida do cateto oposto e o do cateto adjacente. Então, por hora, não é possível nós encontrarmos o valor do ângulo alfa por meio das relações de seno e cosseno. Mas nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras e determinar quem é a hipotenusa desse triângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos, ou seja, 6 ao quadrado mais 6 raiz de 3 ao quadrado. Dessa forma, a ao quadrado é igual a 36 mais 108, ou seja, 144, e daí vem que A é igual a 12, ou seja, a hipotenusa mede 12. Conhecendo a hipotenusa, agora se torna possível nós utilizarmos a relação do seno para se obter o valor do nosso ângulo alfa. Sendo assim, o cosseno do ângulo alfa ele é igual ao cateto adjacente, que é 6 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é igual a 12. Ou seja, o cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. Novamente, utilizando a tabela de ângulos notáveis, nós vemos quando o cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, nós vamos na linha referente ao cosseno, encontramos quando esse cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2 e observamos qual é o ângulo que isso acontece. Ou seja, segue que o nosso ângulo alfa procurado é igual a 30 graus. A próxima relação envolve a tangente, que pode ser definida como a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo alfa. Ou seja, a tangente de um ângulo alfa ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A propriedade mencionada tanto para o seno quanto para o cosseno também é válida para a tangente. Vejamos um exemplo. Encontre o valor do ângulo alfa utilizando a relação da tangente. Bom, para usar a tangente, é necessário conhecermos as medidas do cateto adjacente e do cateto oposto. Nesse exemplo, nós conhecemos apenas o valor do cateto adjacente. Então, por meio do teorema de Pitágoras, nós temos condição de encontrar quem é o cateto oposto. Qual é a medida do cateto oposto? Então, pelo teorema de Pitágoras, 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 144 menos 108, ou seja, x ao quadrado é 36, e daí vem que x é igual a 6. Ou seja, o valor do cateto oposto é igual a 6. Utilizando, então, a relação da tangente, nós temos que a tangente do nosso ângulo alfa ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 6 dividido por 6 raiz de 3, e isso é igual a 1 dividido por raiz de 3. E por meio da racionalização, nós temos que 1 dividido por raiz de 3 sobre 3 pode ser escrito também como sendo raiz de 3 dividido por 3. E, novamente, utilizando a tabela dos ângulos notáveis, nós vemos qual é o ângulo cuja tangente é igual a raiz de 3 sobre 3.
Então, nós encontramos a linha da tangente, procuramos quando a tangente é igual a raiz de 3 sobre 3, e aí verificamos qual é o ângulo em que isso acontece. E nós encontramos o ângulo de 30 graus, ou seja, alfa é igual a 30 graus. Bom, mas não queremos simplesmente saber a razão entre o cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Nós podemos também utilizar as razões trigonométricas para encontrar as medidas de lados de um triângulo retângulo quando se conhece a medida de seus ângulos agudos. Então vejamos um exemplo para ilustrar isso mais facilmente. No exemplo, nós queremos encontrar o valor do x. No nosso triângulo retângulo, nós temos que x é o cateto, é a medida do cateto oposto ao ângulo conhecido de 30 graus e a hipotenusa desse triângulo mede 20. Bom, nós queremos o valor do cateto oposto a esse ângulo e nós conhecemos a hipotenusa. Sendo assim, nós podemos utilizar a relação trigonométrica do seno, já que a relação do seno envolve o cateto oposto e a hipotenusa. Sendo assim, nós podemos escrever que o seno do nosso ângulo alfa, que nesse caso é 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 20. Bom, pela tabela dos ângulos notáveis, nós temos o seno de 30 graus. Então, nós verificamos na linha do seno e na coluna dos 30 graus, e nós verificamos qual é esse valor. Então, o seno de 30 graus é o mesmo que meio. Então, fazendo essa substituição, nós temos que 1 meio é igual a x sobre 20. Fazendo a multiplicação cruzada, isso é equivalente a 2x igual a 20. Resolvendo essa equação, nós chegamos que x é igual a 10. Ou seja, a medida do cateto oposto é igual a 10. Então, recapitulando, pessoal, nessa aula estudamos o triângulo retângulo, a aplicação do teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Se ficou alguma dúvida, escreva ela nos comentários. Bons estudos e até a nossa próxima aula!